Estamos de volta e hoje estamos falando sobre a importância da Lei Lucas e os primeiros socorros infantis. E para debater, nós estamos conversando com o enfermeiro Gabriel Soares, que é especialista em urgência e emergência. Vamos continuar aqui nosso bate-papo. Então explica pra gente, Gabriel, assim, na sua opinião, quais que são os desafios que as escolas enfrentam para cumprir a Lei Lucas na prática? Porque a gente entende também que não deve ser uma coisa muito fácil. Profissionais talvez não tenha tantos para aplicar o curso, questões financeiras, eu fico pensando até nas questões das escolas públicas, né? As escolas municipais, estaduais. Então, quais são assim, os desafios que você acha que as escolas também enfrentam para implantar a lei propriamente dita? Perfeito. Um dos desafios, ainda assim, existe a falta de conhecimento da própria Lei Lucas. Interessante. Né? Tem escolas que não têm essa ciência que essa lei ela existe e que ela é importante. Né? O segundo ponto, rotatividade também de funcionários. O terceiro ponto que eu identifico, a falta de profissionais, às vezes, para realizar esses treinamentos. Né? Existe aqui no estado de Goiás existe uma parceria. Eu, por um tempo, até fiz alguns treinamentos desse em uma instituição que eu trabalhei, onde a gente fazia como se fosse primeiros socorros nas escolas, né? Onde a gente era chamado, só que a gente era chamado e fazia essa capacitação nas escolas públicas, tanto para professores quanto para alunos também, principalmente para os alunos. E o interessante, o que eu percebia nessas capacitações é que os alunos possuem interesse em aprender. Então, assim, a conclusão que eu chego, na minha opinião, claro, assim, é que, na verdade, não existe uma falta de não querer da população. Às vezes existe a falta de profissionais suficientes para darem esse... É um desafio ter a quantidade de profissionais suficientes para dar esse tipo de treinamento. Contando que a Lei Lucas exige 4 horas de treinamento, às vezes a instituição 4 horas de um período de ensino, disponibilizar os funcionários para participarem desse treinamento é um desafio ainda também. Então, existem alguns fatores que influenciam nesse impacto de sucesso da Lei Lucas, assim. Então, além do desconhecimento, às vezes, de algumas escolas, e eu acredito que esse desconhecimento deva ser ali no meio das privadas, né? Sim. Porque acho que pública já foi bem divulgado, mas pode ser que tenha alguma pública também que não tenha, além do fato de não ter profissionais suficientes, assim. E aí, quando a gente fala, né, Gabriel, a gente volta ao ponto de profissionais qualificados, capacitados, né, tecnicamente, didaticamente também, né, Tati? Que eu ia comentar. Nós estamos falando aqui de 3 professores, né? Estamos entre 3 professores e a gente se entende que às vezes a gente tem treinamentos que são muito eficientes, mas não são eficazes, né? Ou seja, eles têm todo o contexto, mas não tem resultado, porque às vezes a falta de didática, né? Enfim, ali o ambiente, porque até isso você precisa ter um preparo, né? Você precisa ter um ambiente propício para poder trabalhar. Então, isso aí precisa ser muito pensado, né? E eu também acredito que não seja de forma alguma um não querer por parte das escolas, né? Porque a gente já trouxe a questão da segurança para a própria escola mesmo. Mas a viabilidade, né? Diante disso que a gente conversou. E pensando sobre isso, né? Somos aqui 3 enfermeiros, nós podemos aí defender a nossa profissão. O enfermeiro é um profissional extremamente adequado para esse treinamento, porque desde a nossa graduação aí nós temos muita base de educação em saúde, muita didática, né, dentro dos processos aí de treinamento que a gente tem que lidar mesmo. Todo enfermeiro é gestor, todo enfermeiro é educador em saúde. Então, com certeza, é uma profissão que está bem capacitada para esse tipo de treinamento. E mais um nicho, né, gente? Mais um nicho de oportunidade para a nossa área que está capacitada, assim, totalmente capacitado tecnicamente, didaticamente. Didaticamente. Então, juntou a fome com a vontade de comer, né? Fica a dica, humana, né? Fica a dica, enfermeiros, né? Um profissional da saúde que é extremamente humano para lidar ali com a situação do ambiente escolar que exige tudo isso. Exatamente. O treinamento, outra pergunta, Gabriel. O treinamento em primeiros socorros, né, para a Lei Lucas, ele tem que ser periódico?
Qual que é essa periodicidade? Acho que você comentou. Isso, ela exige que seja anual. Anual. Isso, é uma exigência que seja realizado anualmente. Isso se o mesmo funcionário que foi capacitado continua lá. Se foi uma pessoa que, por exemplo, foi desligada da instituição, isso, o ideal é que tem que treinar uma nova pessoa. A escola comunique, né? E porque também não tem como, né? Treinamento. Exato. Eu particularmente eu recomendaria que esse treinamento ocorresse pelo menos a cada 2 a 3 meses no máximo. Um ano você ensinar uma pessoa, vamos pensar nos benefícios de uma compressão bem feita. Não é só comprimir. Existe o passo a passo para a gente realizar uma compressão bem feita. Um ano é muito tempo. Né? Porque você não está praticando, graças a Deus a gente espera não praticar, né? Então mas são você pessoas acaba que não são da área, Isso. né? Então não tem jeito. Isso. E dentro dessa capacitação, Gabriel, é somente os funcionários que dentro da Lei Lucas, né? São só os funcionários, mas alunos que são mais velhos também podem entrar nessa capacitação. Isso. Como é que funciona? A recomendação é para funcionários, né? O objetivo é trazer maior segurança para a escola, até para os próprios funcionários, né? Para os pais em si, mas não impede, não é um empecilho. Não tem uma determinação que fala assim, os alunos mais velhos não podem aprender. É aquela filosofia que eu defendo. Quanto mais pessoas souberem, melhor, né? Porque quanto mais pessoas souberem a situação de urgência e emergência, até maior tranquilidade eles irão ter para conduzir, né? Às vezes, até numa situação que pode ocorrer de urgência, às vezes um sabe fazer, mas aí ele trava no momento. Mas aí tem outros 2, 3 que sabem fazer, tá ali estão mais tranquilos e conseguem conduzir de forma eficiente. E eu acho também, interessante também, Gabriel, até educar as crianças, e aí podem ser as mais novinhas, a reconhecer os sinais de urgência e emergência. Porque às vezes o coleguinha, por exemplo, outro dia meu filho chegou lá explicando, mãe, você sabia que o linguajar universal, não o linguajar, né, mas o símbolo, que ele usou um termo universal da pessoa que está engasgando, colocar a mão na garganta. Aí eu falei, nossa, pois né, que bom que você sabe disso. Então, se você vê algum coleguinha fazendo isso, não é brincadeira, né, ele realmente está numa situação de perigo, de ajuda, porque às vezes a criança é tão inocente, é um mundo tão diferente que ele acha que é uma brincadeira, ou que ele acha que não é tão grave, e às vezes ele é o único que está ali do lado do coleguinha, né? Então correr, avisar, não precisa necessariamente participar da técnica dos professores, mas saber reconhecer, porque eles são muito mais, né? Então eles estão em lugares que a gente não consegue estar. Se avaliar a proporção, né, quantitativo de crianças de alunos para a quantidade eles são superiores, né? E qual que é a diferença entre primeiros socorros para bebês, crianças e adultos? Por exemplo, tomando como base aí o engasgo, você falou, né, do bebezinho, da criança para o adulto teria uma diferença, das compressões, por exemplo, no caso de uma parada cardiorrespiratória? Existem alguns refinamentos, né? Por exemplo, no adulto geralmente a gente usa apoio de 2 mãos. Certo. Criança, a depender do tamanho e da estatura, a gente está deixando com o tempo de usar aquela referência de idade. Né? Antigamente a gente falava muito de idade. A gente falava, de 9 a tantos anos você realiza. Hoje em dia não, porque está tendo uma variação de estatura. Certo. Tem menino de 9 anos que está maior do que a gente. Exato. Meu filho está quase maior do que eu. E aí é difícil você dar essas referências para o leigo, para ele, e a gente sempre pede uma noção, né? Geralmente uma criança, vamos supor, que ela tem a média, né, de tamanho de 8, 9 anos normal, a gente às vezes realizaria essa compressão, às vezes com uma mão. De 12 anos para cima, dentro da recomendação, a gente realizaria como se fosse no adulto. Mas eu sempre peço para olhar a estatura, ter essa noção de estatura da criança. Né? Além disso, entra só naquelas bases de diferença da criança menor de 1 ano, das compressões. A criança menor de 1 ano você vai realizar a compressão apenas com os 2 dedos, né? E aí existe só esses refinamentos. O importante do treinamento prático é isso, né? Porque embora a gente esteja tendo essa conversa, eu esteja citando essas questões teóricas, na prática é importante. Com certeza. Ter essa vivência, sabe? Não, é uma criança, então como que eu vou fazer? Qual é a profundidade? Por exemplo, eu poderia citar que a profundidade ideal é de 4 a 6 centímetros, mas e a noção? Como o que é 4 saber, a 6 né? centímetros? Eu vou ter vamos supor, se eu vou ter uma régua, né? Nem sempre. Então, essa é a importância que acho que
todos praticamente da urgência defendem que é a importância do treinamento prático, de colocar às vezes para fazer uma compressão, de avaliar se está sendo eficiente, está tendo retorno de tórax, né? Fazer as identificações, fazer uma manobra de Hennig para ter noção de força, né? E isso tudo soma para que a gente tenha cada vez um sucesso maior, né? Uma redução de taxas epidemiológicas negativas, de mortalidade, para que a gente não tenha desfecho igual do próprio Lucas, né? Um desfecho ruim, negativo. Lembrando que hoje nós temos aí para o ensino na saúde, o que é a mesma situação, simuladores cada vez mais modernos, né, Dani? Exatamente, a gente às vezes por questões assim, até de própria diretriz do MEC, a gente não pode levar o aluno antes do tempo para dentro de campo de estágio, né, para treinar no paciente ali. Então a gente tem simuladores cada aí que vez simulam, mais realistas, né? Inclusive bonecos aí, robôs que simulam parada cardiorrespiratória, robôs que simulam dor, nível de dor, né? É muito interessante, justamente para isso, né? A técnica ela é insubstituível, a prática então, ali não tem como, né? Um conselho, inclusive, para as escolas também, para buscar esses treinamentos que tenha uma vivência realista mesmo, né? Sejam bem próximos da realidade, né? E Gabriel, você comentou alguma coisa sobre os principais, né, acidentes, epidemiologicamente falando, e você falou alguma coisa sobre convulsão, né? Então, como é que a gente pode agir, assim, orientar para ações que sejam assertivas frente a crianças com convulsões? Perfeito. O primeiro passo de uma criança com convulsão é lateralizar ela. Porque a gente se depara geralmente com pessoas, às vezes, erguendo a criança e isso pode atrapalhar ou prejudicar, né? Levando ao episódio, às vezes, até de levar, às vezes, restos de alimentos para dentro da via aérea, o que não é positivo, né? O que a gente usa de termos na saúde, como vocês bem sabem, broncoaspiração, né? A gente piora o quadro. A gente piora o quadro. Idealmente, uma criança convulsionando, lateraliza, afasta qualquer objeto que possa machucar, às vezes vai estar usando alguma pulseirinha, alguma coisinha que possa cortar. Primeiro ponto é afastar. Segundo ponto, faça o apoio da cabeça. O que a gente não recomenda, que geralmente as pessoas querem segurar, porque a convulsão as pessoas se debatem, faz aquela retração muscular rígida, né? E a pessoa assusta e tenta controlar na ideia da pessoa parar, né? Nem maldade, aquela a contenção a mesmo, contenção, né? Fala, não, vou conter porque vai parar, e na verdade não. Né? A convulsão é uma expressão de algo, né? É sintomático, alguma coisa mudou, alguma coisa gerou uma convulsão, é um sintoma. Então a gente tem que controlá-lo. Lateraliza, apoia bem a cabeça, afasta qualquer objeto que pode levar ela às vezes a bater um braço, a machucar. A gente não recomenda fazer nenhuma contenção. Mão na boca, Gabriel. O que é que tem que fazer? Né? Não o povo segura a língua, né? Aí às vezes sai sem dedo. Era o meu próximo comentário. Geralmente as pessoas tem que enfiar o dedo na boca. Não tem que enfiar o dedo na boca. Nada, né? Não na tem verdade. Que enfiar nada na boca de ninguém, nem do adulto, nem da criança. Né? O que a gente tem de recomendação é que geralmente a convulsão ela vai passar e a pessoa vai retomando o nível de consciência. Existe uma recomendação hoje em dia que passou maior de 5 minutos, aí sim liga para o serviço de urgência e emergência. Aí liga 192, 193, né? Ou se as pessoas ficar dando várias crises uma atrás da outra. Ela tem uma crise, aí você percebe que passa, porque ela vai fazer aquele relaxamento, vai começar a acordar, você vai chamar, você vai ver que ela vai retomando a consciência. E em seguida vem outra, ligar para o serviço de urgência ou de emergência. Mas se as pessoas já fizerem esse primeiro passo, né? O primeiro socorro de lateralizar, já evita essas complicações. Não tem problema da pessoa engolir língua, né? Que o pessoal fala, a língua fica mole, engole. E na verdade o que causa sufocamento é a quantidade de saliva. Então se você lateralizar, tá resolvido, né, Gabriel? Isso. Não precisa enfiar nada, tá, gente? Pelo amor de Deus, nada na boca do paciente. Tem gente que fala, enfia uma colher, enfia... E assim, a força da contração muscular é involuntária, fortíssima. Então se você enfia algum objeto dentro da boca, a chance dele quebrar esse objeto e engolir é muito maior. Então a gente aumenta ali o risco, né, do paciente. Até de machucar a boca. Até de machucar. Então deixa a boquinha do paciente quieto, lateraliza, porque isso é muito importante por conta da quantidade de saliva, né, para não broncoaspirar e nada, e aguarda, né? Com certeza. É assim, né, Gabriel? Criança é sempre uma muita vigília de surpresas. Muita vigília e assim, 1 minuto sem olhá-los, né, sem vigiá-los, a gente
corre risco aí. Em casos de intoxicação, porque a gente sabe que a criança ali tem curiosidade de colocar as coisas na boca. Envenenamento com crianças, como que deve ser feito o socorro aí? Vamos lá. Primeira coisa é identificar o que Produto, aconteceu. Né? O que foi? É complicado dar algumas orientações sobre envenenamento, porque é para um público muito plural. Geralmente, quando é envenenamento ou intoxicação, a criança intoxicada ou envenenada, ela vai geralmente se dar para o rebaixamento de níveis de consciência. É sempre nesse sentido. O que a gente sempre recomenda, ver se está respirando, ver se tem pulso, né? E sempre chamar o serviço de urgência, né? Não sei o que aconteceu, não sei identificar, mas está respirando, não está em parada, não tem pulso, está tudo normal, só rebaixou o nível de consciência, ligar para o serviço de urgência e emergência para a gente efetuar o resgate de forma e ficar monitorando, vendo se está tendo pulso presente, vendo se está respirando. Por que a gente baseia hoje em dia nessa recomendação mais simples? É porque antigamente tinham pessoas que às vezes tentavam retirar e às vezes era um produto que não é recomendado tirar. Né? Às vezes tentava dar água, às vezes tem aquela regra, o pessoal mais antigo, dá leite que corta o efeito e na verdade em alguns casos de intoxicação, dependendo do produto, faz o contrário, faz potencializar. Então a gente recomenda principalmente fazer essa avaliação. Rebaixou o nível de consciência, ver se está respirando, ver se tem frequência cardíaca, se tem pulso e chama o serviço de urgência e emergência. Vai ser fundamental. Identificar, né? Tentar identificar o que foi, né? Esse produto já também é muito importante. Meu irmão uma vez tomou água sanitária. Né, pequenininho, e só identificaram que era água sanitária porque a camisa dele ficou manchadinha. Era vermelhinha a camisa do uniforme e ela ficou bem manchada. Estava guardado num recipiente indevido, que aí é bom a gente lembrar que muitos acidentes com crianças em escola, em casa, é por conta de reaproveitamento de embalagem. Estava numa embalagem de refrigerante e ele olhou ali e pronto, né? E pá, mandou pra dentro. Aí o pessoal identificou por conta disso. Mas, graças a Deus, não deu nada, não. Acho que não teve sequela, não sei, né? Tem que ver, tem que investigar, né? Já tá com 50 anos, não teve, não. Gabriel, quais são, assim, os primeiros socorros indicados para afogamento em piscina ou banheiras? Vamos lá. Afogamento existe níveis, por assim dizer, né, a grosso modo falando. Afogamento, geralmente, se a pessoa ela ficar muito tempo submersa, ela vai ter uma parada respiratória ou até uma parada cardiorrespiratória. Antigamente, quando a gente falava de afogamento, tinha muito aquela ideia da respiração de resgate, né? Vamos fazer respiração boca a boca. A gente, a respiração boca a boca, a gente não recomenda fazer a menos que você conheça a vítima, né? Devido a toda a situação epidemiológica, né? A menos que você tenha recurso. O principal, ver se a vítima está respirando, ver se ela tem pulso e assim ligar para o serviço de urgência e emergência. Caso você tenha um ambu lá, aí você faz as ventilações de resgate, que é fazer 2 ventilações, né? E aí para quê? Para fazer uma pressão e jogar o líquido que a pessoa inalou para fora. Mas caso não, a gente fica nessa ideia de monitorização. Gabriel, eu quero fazer a ventilação, mas aí eu quero fazer o famoso boca a boca. Eu posso fazer? Não é proibido. A gente só não recomenda devido a que você às vezes não conhece a vítima. Você não sabe se às vezes tem alguma patologia que impede que você possa contrair, então às vezes coloca até a pessoa que está realizando os primeiros socorros em risco. Aí a gente tem que basear esse sentido também. Tá? Mas é monitorizar, ver se está respirando, ou às vezes a pessoa ela afogou, mas afogou uma quantidade de líquido ou às vezes até de produto mesmo, dependendo da situação, em baixa quantidade, não rebaixou o nível de consciência. Mas se percebeu alguma alteração, a pessoa começou a ficar confusa, vai no serviço vai no hospital mais próximo, no serviço de urgência, ou chama para passar por uma avaliação médica, né? Ou da equipe de saúde, para conseguir ver se realmente não teve nenhum dano ou nenhum prejuízo. Perfeito. Então, se a escola ou um berçário tem piscina, tem banheira, tem atividades aquáticas, o ideal é que tenha um dispositivo, inclusive, para ventilação. Principalmente escola, o ideal é que tenha pelo menos eu sou da ideia de defender os kits de treinamento e os materiais o básico, né? O básico, né? E o básico bem feito salva vidas, né? Com certeza.
E escolas principalmente. Porque, assim, às vezes é o que a gente tanto fala, a criança, ela vai pela atração. Às vezes um recipiente colorido, ela faz uma assimilação. Eu vi num desenho a água parece ser bom, e aí ela vai em direção à piscina, porque é colorida, a cor chama a atenção. E aí esses pontos às vezes fogem até do controle da própria escola, mas é importante que a escola tenha treinamento e tenha o equipamento, caso que nunca seja necessário, mas pelo menos tenha o equipamento lá, caso precise utilizar. E quais sinais indicam que um ferimento por queda, por exemplo, precisa de uma atenção médica, de uma assistência imediata? Perfeito. Primeiro, a quantidade de sangramento, aquele sangramento que ele não é interrompido de forma nenhuma, né? Não para de sangrar. Segundo, fraturas expostas são comuns, né? Escolas, querendo ou não, tem aqueles parques, às vezes a criança cai, né? Sinal de uma roxidão, ficou muito roxo, precisa investigar, porque às vezes, mas não foi exposto, mas às vezes teve alguma fratura fechada, é importante ter uma avaliação. A falta da criança não conseguir movimentar o membro desperta um alerta também, né? Mas se tratando de feridas, principalmente o sangramento ativo, né? E um sangramento profundo, ou uma ferida profunda, sempre desperta um alerta para que precise procurar um serviço de saúde. Uma assistência. E a gente conversou aqui que, assim, é de extrema importância que o profissional que vá dar esse treinamento, nessa capacitação, considerando a Lei Lucas, ele seja um profissional capacitado tecnicamente, né, gabaritado. Mas, assim, a título de categoria de profissional, quais são os profissionais que podem ministrar esses cursos de primeiros socorros nessas instituições de ensino? Perfeito. A recomendação é que tenha pelo menos um treinamento, aqueles cursos que eu até mencionei, existem cursos de primeiros socorros como o American Heart, como o curso de BLS, de suporte básico de vida de primeiros socorros, que a pessoa tenha domínio também do conteúdo, da capacidade, né? Que ele tenha o título desses cursos. Ele tenha o título, né, certificado, tudo direitinho. E profissional de saúde que também tenha os cursos de forma comprovada. Não existe um profissional específico. A Lei Lucas não determina, tanto que eles colocam lá profissionais da saúde, eles deixam aberto. Mas, geralmente, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Né? Com certeza. Nós temos uma vasta vivência desses primeiros socorros, né? Até desde a nossa formação. Né? A gente, querendo ou não, passa por treinamentos, essa parte a equipe de enfermagem tem uma boa noção. Mas a pessoa tendo cursos e sendo capacitada, ela pode ministrar. E certificada também, ela pode ministrar esses cursos na escola, assim, na área da saúde. Tá. Ótimo. E agora, assim, seria engraçado se não fosse tão perigoso, né? Eu sei que a população, né? Nós sabemos que a população tem vários mitos enraizados, né, da sua cultura ali, sendo passados de geração em geração para cuidados em saúde em geral, né? Mas nesse caso, em primeiros socorros, é extremamente perigosos, né? São extremamente perigosos. Quais são os principais mitos que a gente tem aí em primeiros socorros infantis? Um deles a gente já falou, enfiar o dedo na boca na convulsão, né? No processo de engasgo da farinha, para desengasgar. Misericórdia. Né? Nossa, mesmo, eu não estava lembrando. Principalmente quando engaja com espinha de peixe, né? Demais. Nossa. Tem essa Farinha. recomendação e às vezes piora a situação, agrava ainda mais. A pessoa está engasgada, não sabe nem o que é, não. Pega uma farinha e dá para a pessoa engolir. Mais engasgada do que aí a pessoa engasga ainda mais e broncoaspira, é mais complicado ainda. Com queimadura e corte, jogar. Queimadura é campeã delas, passa borra de café, pasta de manteiga de cacau, quem mais que eles falam, gente? Café no sangramento, já ouvi também. Não, café no sangramento eu já peguei. Já cortes ouvi, profundos e eles passaram pó. Não, fulano da minha família indicou passar pó de café e eu... Igual até de aranha no umbigo, né? E aí vai. Nossa, nós fôssemos falar dos mitos aqui, a gente ia ficar horas. Assim. Com certeza. Bom, a gente até conversou aqui um pouquinho sobre a importância de fazer, de que esses treinamentos tenham simulações, né, na prática, ou com pessoas, ou com bonecos, né? É diferente, realmente faz a diferença essa simulação? Total.
É aquela história, uma coisa, eu faço uma simulação quando a gente está aprendendo a dirigir. A gente vai para as aulas teóricas e a gente fala, nossa, que legal dirigir, mas quando a gente vai para o trânsito é um pouco diferente. Atrás do volante, né? Embora a gente segue todas as regras, por assim dizer, do que a gente aprende na teoria, a prática ela dá uma noção mais real. Nem que seja num simulador, né? Por um tempo teve esse uso do simulador. Já dá uma noção mais real. Já te prepara melhor caso você precise enfrentar uma situação real. E não é diferente quando a gente pensa nas simulações práticas, né? A simulação prática ela vai te dar um melhor preparo, uma compreensão bem feita, uma avaliação bem feita, né? Porque às vezes eu cito aqui teorias e aí lá na hora você não lembra de todos os passo a passo. Mas se você fez uma simulação prática, você fala, não, ali está a vítima, eu tenho que checar pulso, eu tenho que ver nível de consciência, checar pulso, ligar para o serviço de emergência, e isso vai dando um raciocínio, passo a passo, e vai criando essa familiaridade, até com... Você vai ligando Lé com Cré, né? Então aquilo que você falou, eu gosto muito desse termo, Lé com Cré, né? Que às vezes tem gente que sabe muito Lé, mas não sabe ligar com Cré. Exatamente. Eu acho que a imagem do que é guardado ali na mente daquela pessoa que está recebendo o treinamento, da parte prática, talvez chame muito mais atenção do que a parte teórica que ele ouviu. Sim. A gente tem lá a própria pirâmide do aprendizado, fala isso, né? Que o que você escuta, você tem uma porcentagem de fixação, o que você vê tem outra, o que você faz tem outro maior ainda. Com certeza. Né? Então, quando você faz a prática, ainda põe né, a pessoa para simular, ele fixa 3 vezes, porque ele leu, viu e fez. Com certeza. Então, tem uma frase que eles falam, né? Quando eu leio, eu entendo. Quando eu leio, eu aprendo. Quando eu vejo, eu entendo. Quando eu faço, eu fidelizo, né? A gente fecha com chave de ouro, né? Com certeza. E, Gabriel, os professores e funcionários, eles precisam aprender a usar desfibriladores? Existe o que a gente chama de DEA, que chama de desfibrilador externo automático. Ele basicamente ele faz tudo. Na verdade, ele foi criado para leigos. Para os leigos. Para os leigos. Existe o desfibrilador que o profissional da saúde capacitado usa, nós enfermeiros usamos, médicos, enfim. Mas existe o DEA. O DEA ele foi criado para leigos. É importante que eles tenham um treinamento para o uso do DEA. Gabriel, por quê? Porque existe algumas minúcias. Por exemplo, o tamanho das pás de monitorização durante uma parada já faz uma diferença. O posicionamento que a gente usa, geralmente tem 2 posicionamentos, antero, posterior, né? O antero e infracavicular também, né? Então, assim, é importante ter essa noção, porque o DEA basicamente você vai posicionar as pás e ligar e ele vai dando as orientações para a pessoa, né? Realizar compressão, sem ritmo, então ele vai basicamente te guiando no passo a passo. É importante que a pessoa saiba o que é, identificar o que é um DEA, né? Porque às vezes a pessoa até tem isso, às vezes nem sabe para que serve. Então o treinamento ele faz a diferença no reconhecer, no saber um posicionamento, no saber que ele vai te guiar, que ele vai te auxiliar. Isso é importante, sim. Bom, então a gente já está caminhando aqui para o final. A gente ficaria 5 horas falando disso, até porque o tema é extremamente relevante. Mas assim, só deixar, né, um adendo, um reforço aí, que como a gente falou aqui, a Lei Lucas, apesar de ser uma lei, a gente tem alguns entraves aí para que ela seja cumprida. A gente entende que nenhuma instituição não faz porque não quer, mas a gente entende que ainda tem algumas instituições que não têm. Então, nesse sentido, os pais, eles são muito importantes nesse processo, né, Gabriel, de cobrar, né, de perguntar, de matricular seus filhos, sem deixar de perguntar. Vocês têm a Lei Lucas, de cobrar, porque querendo ou não, isso até fortalece ali a ideia de que a escola não é um projeto de lei, mas, Tati, é uma lei. E que tem que ser cumprida e que tem sanções, penalidades quando não se cumpre, sem contar que tem uma coisa sem precedente, que é, às vezes, a perda, né, da criança, como aconteceu com o nosso anjinho aí, o Lucas, né, que, assim, enfim, infelizmente foi, mas deixou, né, uma mensagem muito importante, e graças aos pais fizeram com que essa mensagem virasse lei e que pode salvar realmente, que vem salvando a vida de muitas crianças. Então, pais, perguntem, né, não se intimidem em perguntar, se tem em cobrar, né, seja escola pública, seja privada, seja o que quer que for que faça. Então, a gente, infelizmente, nós vamos finalizar aqui. Tá? Muito, muito, muito obrigada, Gabriel. Assim, sua contribuição foi imensa.
Eu já quero um outro bate-papo com o Gabriel aí, nesse negócio de urgência e emergência, porque eu vou dizer que eu confesso que a urgência e emergência eu sou uma grande admiradora, mas não sou uma grande praticante, Gabriel, que a gente escolhe caminhos, né? E o meu foi para outros, mas eu entendo da super importância. Então, muito obrigada, viu, Gabriel, mais uma vez pela sua presença. Tati, por favor. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Daniele. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Muito obrigada, telespectador, pela sua companhia. Lembrando que qualquer pergunta adicional que vocês queiram sobre o assunto, observações, bate-papo, pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, no Instagram do programa do Viva Melhor, é através da TV Alegria, então @TV Alegria Oficial. E, Gabriel, como é que as pessoas podem te encontrar? Né? Elas querem saber mais sobre como você trabalha, se você realiza treinamentos aí dentro das escolas ou outros ambientes mesmo. Como que as pessoas podem te encontrar? Bom, podem me encontrar por meio do meu Instagram mesmo. Eu tenho o meu próprio Instagram, chama gabrielsoares.enf. Gabriel Soares, normal. Gabriel Soares.enf. Assim. E entrar em contato, que eu posso dar treinamentos, dar até orientações, dicas, eu estou disposto, né? Quanto mais informação a gente disseminar, perfeito, melhor para a gente ter redução dessas taxas negativas epidemiológicas, né, de mortalidade. Maravilha. Segundo passo, agradecer o convite, Tiane e Dani, foi um prazer ter esse bate-papo com vocês e adorei estar por aqui. Sempre que precisarem de mim, estou à disposição. Tá? Que bom. Então até a próxima terça-feira às 19 horas, né, Tati? Toda terça às 19 horas. Programa Viva Melhor. Viva Melhor. Tchau, tchau.